O irmão Neidson, nosso pastor Neidson, que está na minha retaguarda, homem de Deus, gratidão pela vida desses homens. Tem nos instruído, tem nos alimentado com a boa palavra de Deus. Meus amados, vou passar a ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 33. E leiamos até o 54. Que diz assim a palavra de Deus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram muitos, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém. Meus amados irmãos, esses versículos que precedem o texto, ele é muito conhecido.
e geograficamente nos leva ao monte chamado Caveira, ao Gólgota. E nós temos ciência do que está passando e tratando neste exato momento, quando se trata da crucificação de Cristo, a obra redentora, a obra que nos trouxe a salvação. Nós todos sabemos que se não fosse esse ato de Cristo, materializando o amor de Deus para com a humanidade, nós poderíamos estar em todo outro lugar deste planeta Terra, mas nunca plantada na rocha chamada Cristo. Era uma obra já sinalizada desde a eternidade, a ponto de o próprio evangelista João, no livro escrito em Apocalipse, ele mesmo relata que este Cordeiro, chamado Cristo, ele já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Esta obra, meus amados irmãos, meus ouvintes que aqui estão presentes e os internautas que nos acompanham, esta obra a ponto de um olhar humano, de um olhar materialista, humanista, esta obra foi executada pela mão do homem, pela mão do Império Romano, por aqueles que compraram Cristo por 30 moedas. Mas a verdade é que quem conhece a verdade foi a ele revelada, através das Escrituras Sagradas. Vai nos mostrar Isaías no capítulo 53, que todo esse processo, o que está acontecendo em Mateus 27, foi um projeto de Deus, executado por Deus, a ponto de Isaías dizer, a partir dos versículos 9 em diante, que agradou a Deus moê-lo Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque outra hora Isaías vai dizer que nós estávamos desgarrados, cada um trilhando o seu próprio caminho. Mas a verdade é, irmãos, que à luz da Bíblia Sagrada, Cristo está nos trazendo uma mensagem poderosa, uma mensagem vivida, uma mensagem que hoje nós temos em nossas mãos através da Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que nos traz mensagens poderosas que edificam a nossa vida, que edificam a nossa alma, que alimenta o nosso espírito para prosseguirmos dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que nós encontramos em primeiro lugar, em mensagem para nossa alma, é o que Cristo vinha plantando para a humanidade. Percebamos que a humanidade estava desprovida da graça de Deus, a ponto que Paulo vai dizer que nós estávamos destituídos da graça de Deus, mas essa obra redentora nos trouxe de volta ao caminho da verdade, de volta ao caminho em que nos traz a vida eterna. Meus amados irmãos, o que Cristo plantou, talvez você esteja com essa interrogação. Cristo trouxe amor, Cristo pregou a verdade, Cristo nos trouxe a unidade, para mostrar que nós também temos o plano da graça e vivamos a verdade neste pleno século 21. Mas, meus amados irmãos, a primeira mensagem que trouxe Deus ao meu coração, quando eu estava meditando, é que muitas das vezes nós vamos plantar e não vamos colher o que nós estamos plantando, porque Cristo plantou amor e trouxe a eles, aqueles que estavam crucificando, a ingratidão. Talvez você se identifique com essa mensagem primária. Talvez você tenha dito no seu coração, mas eu plantei o amor, eu plantei a amizade, e eu não estou colhendo isso que eu estou plantando. Por que não falar em 2 Samuel, capítulo de número 10, quando o rei Naás padece, morre, e Davi toma ciência, porque outra hora a Bíblia diz que Naás socorreu Davi, quando Davi estava sendo
sendo perseguido por Saul, para Saul tirar a vida de Davi, o ungido de Deus. Naás lhe deu socorro, o rei de Amon. Mas agora diz a Escritura Sagrada em 2 Samuel 10, que Naás padece e morre, e Hanum assume o trono. E Davi agora vai plantar o consolo de Deus para a vida daquele homem, daquele rei. Mas quando os homens de Davi chegam na cidade, os príncipes que aconselharam Hanum disseram: esses homens de Davi não vieram te consolar, rei. Eles vieram para escrutar a terra. Eles vieram alinhar os pensamentos para guerrear contra ti. Eles vieram analisar o que tu tem sobre a face da terra. E diz as Escrituras Sagradas, o que Davi estava plantando, o consolo de Deus, o consolo do rei, o consolo real para a vida daquele homem, ele interpretou o contrário. Ele pensou que era guerra. Ele pensou que Davi estava tentando prescrutar a terra para tirar dele as riquezas que ele tinha. Mas a verdade é, irmãos, que também foi assim com Jesus Cristo. Ele plantou amor, plantou unidade, plantou a paz, mas lhe deram a cruz. Esta noite eu quero dizer-lhes a você o que está escrito em Provérbios capítulo de número 22. O que o proverbista Salomão vai dizer no versículo de número 8. Ele vai dizer: o que semear perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Talvez você esteja vivendo isso, irmão. Estão tentando trazer a tristeza na tua alma, estão tentando abater o âmago da tua alma, ferir o teu espírito. Mas as Escrituras estão dizendo que aquele que semear perversidade, ele cegará os males, e a vara da impiedade vai falhar ao teu favor. Aleluia. Mas também, irmãos, quando nós plantamos a obediência, a bondade, o amor, o proverbista vai dizer no verso de número 9, o que é de bom olhos para ser abençoado, porque deu do pão ao pobre. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu um bocado do seu pão aos pobres. Plante amor, porque se você não colher aqui, irmãos, internautas, Deus tem um galardão no céu para te dar. Talvez você viu os mártires no Coliseu, aonde Eusébio vai narrar no ano 307, e ele narra porque era um testemunho ocular. Aqueles homens piedosos, aquele homem que pregava a verdade, no Coliseu de Roma, estava sendo afrontado por feras, mas diz ele, Eusébio, que muitas das vezes as feras não conseguia dominar os cristãos que estavam na arena, porque plantou a verdade, porque plantou o amor, porque plantava no seu coração a esperança de um dia habitar nos altos céus. Oh, bendito Deus. Então, mensagem primária: não desista se você não está colhendo o que você está plantando. Continue evangelizando, continue cantando, continue pregando, continue aonde Deus te colocou, porque a colheita da seara um dia vem e Deus vai te dar a recompensa, seja na terra ou seja no céu. Irmãos, eu não sei o que você está plantando, mas eu ecoo a minha voz esta noite. Plante gratidão, plante amor e deixe Deus dar o crescimento. Deus vai te galardoar sobremaneira, que quem te viu vai te ver sorrindo, alegre, mesmo que seja um tempo momentâneo. Mas eu quero deixar e concluir a primeira mensagem, que Deus é a nossa sustentação. Deus nos sustenta. Deus é o nosso equilíbrio para andarmos na verdade.
prossiga, avance, porque Deus vai te dar a recompensa. Irmãos, quando eu começo a olhar dentro dos parâmetros do que aquilo que nós estamos lendo e leu hoje, esta noite, nós conseguimos enxergar outra mensagem poderosa. Quando tiraram as vestes do mestre, verdade que tudo isso estava sinalizado, verdade que isso já tinha sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que as suas vestes seriam arrancadas, para lhe mostrar-lhes a vergonha. E todos nós, e se você não sabia, saiba, que essa era uma afronta moral, tirar as vestes de um judeu. Era como se tivesse morto vivo. Mas a verdade é, irmãos, que tem uma mensagem para nós essa noite, mesmo com essa ação maléfica contra o nosso Cristo. Porque ele morreu desnudo, ele morreu sem vestimenta, só com a tira de pano. Mas essa mensagem, Isaías vai nos dizer que ele morreu sem vestimenta, mas ele nos vestiu, ele nos deu um manto de justiça, ele nos cobriu com as vestes de salvação. Isto está em Isaías 61, versículo de número 10. Isaías vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça. É assim, irmãos, é assim que nós nos encontramos quando estamos lá fora no mundo, vivendo sem o governo de Deus. Entramos dentro da igreja, sem veste de salvação, sem um manto de justiça, mas crendo em Cristo e confessando que Ele é o nosso Salvador, nós recebemos de Cristo a veste de salvação, o manto de justiça. E para quem está alegre e quem está triste, irmão Martiniano, Isaías 61:3. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Essa noite eu trago a segunda mensagem para o teu coração. Você que está angustiado, você que está angustiada, Deus tem uma veste de louvor, e através da cinza, Deus tem um óleo de unção para te trazer alegria na alma e cantar e render novos louvores a Deus. Bendito seja o Senhor. A verdade, irmãos, que nesses dias sombrios, aonde o anticristo calça o seu caminho no planeta Terra, para mostrar a evidência daquele que governará o mundo, mas também Cristo calçou um caminho para irmos morar na eternidade. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança dos cristãos. É por isso que em meio à pandemia, em meio ao que está acontecendo no mundo, a igreja não para de ecoar a sua voz, sem temor, sem tremor, dizendo que amanhã raiará um sol de justiça para cada casa, para cada família, para cada pessoa que professa Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então revista-se, então acredite, então ponha a sua fé em prática. Então mostre a Cristo que as tuas obras aqui na terra não estão em volta de você, não está em volta de si mesmo, mas sim para o reino de Deus avançar, progredir e levantarmos a bandeira, dizer que valeu a pena servir a Cristo, o ressurreto. Bendito seja o santo nome de Jesus. Oh, irmãos,
Deixa eu abrir um parênteses aqui e te mostrar algo além da história. Não está em nossas Bíblias, mas está velada dentro da história do Coliseu de Roma. E eu estava lendo esses dias, e eu confesso, meu pastor, que horas e outras eu chamava minha esposa com os olhos cheios de lágrimas. E pela madrugada eu dizia a Deus, eu quero mesmo esse sentimento, porque quando nós começamos a ler as verdades da igreja primitiva, parece que nós não estamos servindo a Deus como deveríamos servir, com honestidade, com amor ao próximo, com altruísmo no coração para com aquele que está lá fora. E Eusébio canta com a sua voz de eloquência essa história. Um coronel do exército de Roma chamado Plácido, pagão, irmã Noêmia, não conhecia Cristo. E ele conta que ele adorava outros deuses, como Vênus, o Deus Sol, como Diana, naquele tempo. Mas ele tinha uma honestidade tão grande que o céu registrou. Isso está registrado na casa publicadora das Assembleias de Deus. Um homem que não conhecia Deus, Aguinaldo, irmão Jadson. Mas Deus viu a sua fidelidade. E diz a história que o soldado que estava sendo subordinado a ele tinha amor e não temor. Tinha obediência e não medo daquilo que ele fazia e praticava. De tanta honestidade, amor. É cerca que um dia ele conta, Eusébio, que ele sai para caçar. E quando ele está caçando, um antílope grande, nunca visto, tão veloz que os cavalos não alcançavam, tão radiante que este homem, ele não tentou parar, mas sim, Plácido avançava para tentar abater o antílope. E o sol já estava perdendo o seu brilho na mata. E quando ele atenta, o antílope estava acima da sua cabeça. E ele olha um brilho e um fulgor que não era do sol. E diz a história que a voz brada do alto céu dizendo: Plácido, sou Jesus, a quem serve sem conhecer. Olha só, meu pastor. A tua caridade e os teus atos de benevolência chegaram até a mim. Um homem justo, amado por suas obras, não deve servir ao diabo e os falsos deuses, que não pode dar vida nem recompensa. E diz a história que ele caiu, tremeu, e disse: quem falas comigo? Que voz é esta? Se identifica para que eu possa te conhecer. E Jesus disse: sou Jesus Cristo, que do nada criou os céus, e criou a terra, e que tudo deu forma, e fez a luz surgir da escuridão. Sou aquele que criou a lua e as estrelas, e fez o dia e a noite, que formou o homem do pó da terra, e para sua redenção vim em corpo de homem, fui crucificado e ressuscitei dentre os mortos ao terceiro dia. Vai até a cidade, Plácido, procura o pastor dos cristãos e seja batizado. A história é muito linda, eu quero só concluir aqui. Plante, você vai colher. Deus tem contemplado a tua obra. Deus tem visto o amor que você tem pelo ofício que Deus te deu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te gerou. Foi Deus que te criou. E então avance, que Cristo vai te dar a recompensa. Essa noite eu profetizo na segunda mensagem. Ah, Deus,
Eu profetizo a luz do teu Espírito, Senhor. Esses dias chegará na vida daqueles que servem a Deus e alcançará filhos, filhas, esposas e esposos que ainda não têm a veste de salvação. Deus vai salvar, Deus vai cobrir com o mando de justiça, Deus vai ouvir a tua oração dos altos céus e assim concretizar na terra. Acredite. Bendito Deus. Tem poucos minutos. Escuta isso aqui, irmãos. À luz dos humanistas, voltando para o texto, escarneceram, blasfemaram e disseram a sua acusação sobre a sua cabeça. Este é rei, este aí é o rei dos judeus. E disseram a ele: olha, tu que salvastes há muito, a ti não vai te salvar. Você que exclamou em alta voz que se derrubasse o templo em 3 dias, edificaria. Olha, Cristo, se desceres daí e provar que o amor de Deus é sobre ti, e que tu és o Filho de Deus, nós acreditamos. Nós começamos a crer. Só que Cristo não faz e nunca fez a obra dele, a obra salvífica, com recursos humanos, com recursos da terra, para beneficiar aquele que aqui está. A verdade é, irmãos, que quando nós observamos o texto, nós encontraremos a mensagem mais poderosa ao decorrer. Quando ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. E isso também está escrito no Salmo de número 22, no primeiro verso, quando o próprio salmista vai narrar a história do Cristo que vai ser glorificado. E depois vem um Salmo 23, e depois vem um Salmo 24, ele sendo recebido aos céus. Mas eu quero descer a terceira mensagem rápida e objetiva, para chegarmos à quarta e finalizarmos. A verdade é que quando ele está dizendo isso, diz alguns estudiosos, que é nesta hora que a transfusão de sangue está sendo executada, aonde as nossas iniquidades estão sobre ele, e o céu se fecha, e o Deus Todo-Poderoso, que não comunga com o pecado, que não comunga com a iniquidade, ele vai se fechar e Cristo vai bradar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E eu explico para você: era porque ele estava recebendo o nosso pecado, para que nós estejamos hoje limpos, purificados, e através do seu sangue nós estamos regenerados, puro, alvo como a neve. É assim que o sangue dele age em nossas vidas, com poder, com autoridade, com o selo vivo que nós temos como igreja. É por isso, irmãos, que Satanás tem medo desse sangue. Se nós formos, se nós tivéssemos, melhor dizendo, coberto ou jogado em cima de cada um de nós sangue de galinha, sangue de bode, Satanás talvez estivesse congregando aqui, mas aqui é outro sangue, é o sangue sem mácula, é o sangue puro do Cordeiro do Deus vivo Todo-Poderoso, aonde não há pecado, aonde não tinha falha. Esse sangue arranca o pecado do mundo. Eu sei que não tem mais tempo, mas só para dar uma nota e não ficar só em minhas palavras. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Você tem acesso, irmão. Adentre na casa do Pai, converse com Deus. O sangue de Cristo calçou um novo e vivo caminho.
o véu se rasgou. E quando ele rasga, é dizendo: entra, tu podes, eu posso. Nós podemos adentrar no lugar santo do santo e sentir a majestade, e sentir a presença, e ouvir a voz daquele que habita nos altos céus. Acredite nisso. E eu encerro dizendo: a luz dos materialistas, a luz daqueles que contemplavam com os olhos humanos. Eu acredito, meu pastor Marcos Guarabira, que eles, quando viram Cristo desfalecendo e bradando a sua voz, alguns, em outro texto, ele entrega seu espírito. Em outro evangelho de Cristo, ele diz: está consumado. Mas em Mateus ele vai dizer: Pai, em uma forma de oração, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Ô irmãos, parece um termo pejorativo, mas não é. Escute bem. Parece que a desgraça eminente estava sendo executado e aplaudido pelos homens aquela obra. Mas a verdade é que a morte não alcançou a Cristo de uma forma em que o poder estava na morte. Isso não é verdade. O poder continuara de Cristo. Eu quero dizer-lhes, irmãos, para ter aqui certeza e convicção do que nós pregamos nesse altar e nesse púlpito. Se errarmos a entidade, a santidade de Cristo e o que Ele representa para nós, erramos a mensagem, erramos o Evangelho. Cristo não é só um homem, Ele era homem, mas era Deus. Mesmo no colo de Maria, Ele não deixara de ser o grande arquiteto, o que fez o céu e a terra. E Apocalipse, João vai dizer, 1,17, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, João, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu encerro a mensagem dizendo: não temas o coronavírus, tema a Deus. E o temor, diz as Escrituras Sagradas, é o princípio da sabedoria. Tenha sabedoria nesta noite. Seja sábio, escolha o melhor caminho. Não trilhe o caminho com deuses mortos, que não tem olhos, que não tem ouvido para te ouvir, que não tem boca para dialogar contigo. Nós servimos a um Cristo que está vivo e está aqui conosco, nos inspirando para te dizer: vale a pena servir, vale a pena caminhar, vale a pena se entregar a Ele. E eu encerro dizendo: nós só estamos aqui porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém. Meus amados, que coisa boa da parte de Deus todos nós recebemos esta noite. Quero agradecer ao Senhor, nosso Deus. Quero agradecer a todos os irmãos aqui, a essa equipe que estão aqui conosco, em número bem resumido, pelo apoio, pela cooperação. Nosso evangelista, segundo dirigente irmão Neidson, ele estará orando e impetrando a bênção dos apóstolos. E queremos também agradecer aos nossos irmãos internautas. Vocês são uma bênção de Deus conosco aqui, juntos, cultuando ao Eterno. Que o Senhor abençoe
a todos vocês. Nosso presbítero irmão Jadson está dizendo que tem muitos irmãos da nossa congregação também junto conosco aqui nesta live. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Se tiver alguém afastado, volte-se para Jesus. Se tiver alguém não evangélico assistindo esta live, que o Senhor lhe ajude e lhe dê força para que você faça uma aliança com Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a toda a igreja. Nossa gratidão em Cristo Jesus. Também agradecendo ao pastor presidente, mais uma vez, por este apoio que ele tem dado a nós, estamos aqui na escala, a confiança de estarmos à frente desse trabalho, a toda a diretoria da nossa capital, da Assembleia de Deus, na pessoa do nosso presidente. Vamos orar. Nosso irmão Neides estará orando, e nesta oração depois ele estará impetrando a bênção apostólica, e não esquecendo de orar pelo nosso pastor presidente, pastor Ferreira, a irmã Sônia, outros pastores que estão precisando das nossas orações, pastor João Camilo Filho, para que o Senhor lhe dê saúde, em nome de Jesus. Então, repetindo, oração